Olá pessoal, hoje a gente vai dar início à nossa aula para a sétima avaliação e nessa aula de hoje a gente vai estudar o capítulo 9, tá bom? Será somente esse capítulo para a prova. Então desde já eu peço que vocês peguem o livro de vocês aí para acompanhar junto comigo, tá bom? Capítulo 9, página 268, noções de estatística e probabilidade. Nessa aula de hoje a gente vai falar somente dessa primeira parte, que é noções de estatística. Mas o que é uma estatística? Estatística está relacionada a pesquisas, né? Estatística é um embasamento que um certo pesquisador tem, ou um certo grupo de pesquisadores fazem para ter noção de alguma coisa, né? Então, vamos para a primeira parte, que é pesquisa estatística e termos relacionados, né? Em uma pesquisa, existem vários tipos de pesquisa, né? A pesquisa está relacionada, por exemplo, a gostos, por exemplo, gosto de comida, ou então a preferência por algum tipo de esporte, ou então a preferência por algum certo time. Isso aí é uma pesquisa estatística feita com um grupo de pessoas para ter mais ou menos uma base de preferências, né? Então, a pesquisa, eu trouxe aqui, nessa página aqui, nós temos três tipos de pesquisa, três situações. A primeira situação é uma pesquisa feita com crianças do sétimo ano, adolescentes do sétimo ano, né? Para ver a preferência, qual disciplinas eles achavam mais interessantes, se era português, matemática, ciência ou história. Nessa segunda situação aqui, vocês já estão acompanhando aí comigo no livro, é uma pesquisa feita por uma emissora de TV para ver qual programa agradava mais o público, se era um programa esportivo, humorístico ou musical. E essa terceira pesquisa aqui é uma prefeitura fez uma pesquisa para uma instalação de posto de saúde que funciona 8 horas para melhor atender a população, e uma pesquisa sobre o horário de funcionamento que os usuários preferem, se eles preferiam de manhã ou à tarde, entendeu? Então, 3 pesquisas relacionadas aqui. Então, nas pesquisas nós temos a população e a amostra, né? O que seria essa população e essa amostra? A população é o grupo de pessoas que foram pesquisadas, que foram entrevistadas, né? Então, nessa primeira situação aqui, quem foi o grupo de pessoas que foi entrevistado? Foi os alunos do sétimo ano B, né? No segundo, foi os telespectadores dos canais de televisão. No terceiro, foi a população dessa cidade, tá bom? Então, essa aqui é a população da pesquisa. Aí aqui, como eu falei, a pesquisa ela é feita com um grupo de pessoas, né, que representa um total, né? Porque não dá para pesquisar um mundo inteiro, né? Então eles pegam um grupo de pessoas, aí fazem a pesquisa com esse grupo de pessoas para ter mais ou menos uma base do que eles querem pesquisar. Então por isso que temos aqui, ó, essa área aqui maior representa o conjunto universo, né, o que representa todas as pessoas. E essa parte aqui de dentro, que tem esse azinho aqui, é a amostragem, ou seja, o grupo de pessoas que foram pessoas ou coisas que foram pesquisadas, tá bom? Lembrando que as pesquisas podem ser feitas com pessoas, que são os indivíduos, ou pode ser com objetos de pesquisa. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, eu pego sobre a produção de parafusos. Qual parafuso apresenta mais defeito? É o parafuso de cabeça achatada ou o parafuso de cabeça mais larga, né? Então, as pesquisas podem ser feitas com indivíduos, com pessoas ou com objetos. Então, é por isso que a gente tem aqui nessa parte, ó, o indivíduo ou objeto de pesquisa, né? Que a pesquisa pode ser feita com o indivíduo, com um grupo de pessoas, e pode ser feita também com objetos, né? Dependendo do tipo de pesquisa. Nas pesquisas também, gente, nós temos a variável e o valor da variável. Vamos entender o que é isso. Considere essa questão formulada em uma pesquisa. Qual é o seu esporte favorito? Eu tenho aqui uma pergunta. Ó. Qual é o seu esporte favorito? Ó, neste caso, o esporte é a variável. O que é a variável? É o que a pesquisa está falando. O que é que a pesquisa está falando? A pesquisa está falando sobre esporte. Então, do que a pesquisa fala é a variável. A variável é o que a pesquisa está falando. E os valores da variável é o tipo, nesse caso aqui, ó, nós estamos falando sobre esporte. Quais são os tipos de esporte que tem? Natação, temos corrida, temos voleibol. Os tipos de variáveis são os valores que ela tem, certo? Repetindo novamente, a variável é sobre o que eu estou pesquisando e os valores da variável
depende da variável, tá bom? Então, só repetindo novamente, a variável é o esporte e os valores da variável são futebol, natação, voleibol, judô, tá bom? Os tipos de variáveis. Outro exemplo aqui, ó. Eu vou fazer uma pesquisa sobre grau de instrução. O que é grau de instrução? O grau de ensino. Qual é o seu grau de instrução? Ou seja, qual é o seu grau de ensino? É ensino fundamental, ensino médio ou ensino infantil, né? Então, a variável aqui é grau de instrução, né? Sobre o que é que eu estou pesquisando? Sobre o grau de instrução, ou seja, qual o seu grau de ensino. E quais são os valores da variável? Ensino infantil, ensino médio, ensino superior, ou pós-graduação, né? Então, a variável é o grau de instrução e os valores dela são os tipos que ela possui, tá bom? Então, esse aqui é o valor da variável e a variável. Também, gente, nós temos nas pesquisas estatísticas o tipo de variável, né? A gente já viu que a variável é sobre o que eu estou pesquisando. Então, o tipo de variável ele pode ser quantitativa ou pode ser qualitativa. Quando é que uma variável é quantitativa e quando é que uma variável é quantitativa? Ou qualitativa ou quantitativa? Uma variável é qualitativa quando ela está relacionada a gostos. Por exemplo, a preferência por um certo esporte. A minha preferência é um gosto, né? Então, essa variável é qualitativa. Ou, por exemplo, o sabor de um certo sorvete. É uma variável qualitativa. Tudo que está relacionado a gostos, né? A preferências. É uma variável qualitativa. Agora, se eu falar assim, num grupo de pessoas, qual é a idade média entre esse grupo? 40, 50 anos. Então, isso aí é quantidade, né? Nós estamos relacionados à quantidade de grupo de pessoas pesquisadas. Então, toda vez que a pesquisa está relacionada a quantidades, é uma variável quantitativa, certo? Quantitativa está relacionada a quantidades e qualitativa está relacionada a qualidades, a gostos, tá bom? Esses são os tipos de variáveis. Aí, gente, para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre frequência absoluta e frequência relativa, né? O que é uma frequência? É uma coisa que se repete várias vezes, né? Então, na pesquisa, as variáveis possuem certas frequências, né? Então, a frequência pode ser absoluta ou frequência relativa. Vamos entender melhor o que é isso aqui. Para vocês entenderem melhor, nós temos aqui esse probleminha, ó. Um grupo de alunos brasileiros de uma universidade foi feita a seguinte pergunta: qual é o seu estado de origem? Né? Foi feita uma pesquisa com certas pessoas, um grupo de brasileiros, e perguntaram qual é o estado de origem deles. A pesquisa foi feita com 15 pessoas, né? Aí, ó, aqui nós temos o Raul, Rafaela, Rita e os demais aqui, ó. O primeiro falou que era Minas Gerais, o segundo falou que era Minas Gerais, o terceiro falou que era Bahia, o outro Alagoas, né? E assim sucessivamente. Então, o que é a variável absoluta? A variável absoluta é a quantidade de vezes que o valor da variável se repete, né? Por exemplo, quantas vezes se repetiu aqui em Minas Gerais? Minas Gerais se repetiu 6 vezes, né? Então, a frequência absoluta de Minas Gerais é 6. Qual a frequência absoluta do Rio de Janeiro? Ou seja, quantas vezes o Rio de Janeiro apareceu aqui? O Rio de Janeiro apareceu 3 vezes. Vocês podem contar aí, viu? O Rio de Janeiro apareceu 3 vezes. E qual a frequência absoluta de Alagoas? Quantas vezes Alagoas apareceu aqui na pesquisa? 1 vez, certo? Então, frequência absoluta é a quantidade de vezes que o valor da variável se repete, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês anteriormente, ó, qual a pergunta? Qual é o estado de origem? Então, qual é a variável? É o estado de origem. E qual é o valor da variável? São os estados, Minas Gerais, Alagoas e Rio de Janeiro. Aí aqui a frequência absoluta quem é? A frequência absoluta de Alagoas é 1, a frequência absoluta do Rio de Janeiro é 3 e a frequência absoluta de Minas Gerais é 6. Ou seja, o que tem maior frequência absoluta quem é? Minas Gerais, tá bom? Mas o que seria a frequência relativa? Né? Porque eu falei para vocês que são 2 tipos de frequência, frequência absoluta e frequência relativa. Frequência relativa está relacionada à fração ou porcentagem em relação ao total de pesquisados. Vamos entender melhor. Eu falei para vocês que foram quantas pessoas pesquisadas? 15 pessoas pesquisadas, né? Aí aqui, por exemplo, o valor da variável Minas Gerais. Quantas vezes Minas Gerais apareceu? 6. Ou seja, qual foi a porcentagem de pessoas que falaram que moravam em Minas Gerais? É só colocar a quantidade de Minas Gerais, que é 6, sobre o total de pessoas pesquisadas, que é 15. Ou seja, 6 sobre 15
Eu posso transformar na fração, ó. Aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, 6 sobre 15. Simplifica tudo por 3, né? Por 3. Isso aqui a gente já sabe como é que transforma, né? Fica 2 sobre 5. Aí aqui eu transformo em porcentagem. Multiplico aqui por 20 e aqui por 20. Vai ficar 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40%. Então, Minas Gerais, a frequência frequência relativa de Minas Gerais é 40%. É a mesma coisa eu faço nas outras. Por exemplo, Alagoas. Alagoas apareceu apenas uma vez. Então, é 1 do total de 15. Aí eu transformo em porcentagem e descubro que Alagoas tem 6,6%. Tá bom? Aí, só para finalizar, ó, gente, nós temos essa tabelinha aqui, ó. Tabelinha, outra tabelinha, né? Por exemplo, foi feita uma pesquisa, qual esporte você prefere, se é natação, futebol ou tênis. Então, deixa eu perguntar para vocês, qual é a variável aqui? Variável é esporte. Qual o valor da variável? Natação, futebol e tênis. A pesquisa foi feita com 20 alunos. Aí aqui nós temos a tabelinha, ó. Natação, quantos preferiram natação? 7, ou seja, a frequência absoluta da natação é 7. Futebol, quantos escolheram futebol? 10, ou seja, a frequência absoluta do futebol é 10. E tênis, qual a frequência absoluta do tênis? 3, né? 3 pessoas preferiram tênis. Aí aqui o total é somando de todos, né? 7 mais 10 mais 3 dá 20. 20 pessoas pesquisadas. E a mesma coisa eu faço para transformar em porcentagem. Ou seja, a frequência absoluta da natação é 7, então é 7 no total de 20. 7 sobre 20, multiplica aqui embaixo por 5 e aqui em cima por 5, vai dar 35, ou seja, 35%. Né? 35% é natação. É a mesma coisa que eu faço com os outros. Ó. 10 sobre 20 vai dar 50%. 3 sobre 20, 15%. Somando tudo aqui vai dar 100% no total. Tá bom? Então, a frequência absoluta é a quantidade, quantas vezes ele se repete, e a frequência relativa está relacionada à porcentagem em relação ao total. Viu, gente? Então, é basicamente isso. A gente vai finalizar aqui nessa parte, tá bom? E eu vou passar umas questões para vocês relacionadas a isso na plataforma.